Olá, meu nome é Maiara, eu sou doutoranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual Paulista Unesp, campus de Franca, estado de São Paulo. Eu estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho intitulado Violência contra Crianças e Adolescentes no Brasil, considerações necessárias. A criança e o adolescente brasileiro, eles são protegidos por diversas legislações e normativas. Dentre uma das legislações, tem destaque especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi promulgado em 1990. O Estatuto, ele vai quebrar, a doutrina do menor em situação irregular. O Estatuto ele vai trazer a doutrina da proteção integral e colocar a criança e o adolescente como sujeitos de todos os direitos inerentes à pessoa humana, Nem sempre foi assim. Como eu falei, antes do Estatuto, em 1990, nós tivemos diversos códigos, que falavam sobre a legislação da criança e do adolescente, mas sempre na doutrina do menor em situação irregular. Na questão da punição, tinha um caráter repressivo e moralista. Nunca estava voltado especificamente para a proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Isso só vai se dar lá em 1990, Mas como que a gente chega no ECA em 1990? Teve toda uma luta, toda uma mobilização da sociedade civil e organizada. Especificamente, na década de 80, o cenário brasileiro, ele está passando por algumas mudanças, por reivindicações, que a gente sai de um período de ditadura, algumas mobilizações da questão das eleições, dentre elas da Constituição Federal também. Como resultado de toda essa luta, em 1988 é promulgado a Constituição Federal do Brasil, conhecida popularmente como Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela vai trazer um rol de direitos para a população brasileira, para a população e todos os segmentos. Um dos segmentos que também vai ganhar com a Constituição vai ser o segmento criança e adolescente. No artigo 227, a Constituição Federal vai trazer que é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, proteção à saúde, à convivência familiar e comunitária, educação, lazer e vida, dentre outros. O artigo 227 da Constituição, ele vai servir como base para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em 1990, vai ser promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado uma conquista quando a gente fala em direitos da criança e do adolescente. A partir do Estatuto, são assumidas as responsabilidades, os cuidados, criados os órgãos de proteção, dentre eles o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, os conselhos estaduais e os conselhos municipais e também os conselhos tutelares, que é um órgão que vai garantir a proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mesmo com todas as proteções, com todas as garantias que são trazidas pelo Estatuto, que estão ali preconizadas, a realidade de muitas crianças e adolescentes se encontra muito distante do que está previsto ali. Por quê? Muitas crianças e adolescentes, elas ainda estão expostas à fome, à miséria, à violência social, à desigualdade social, que no Brasil ela ainda é muito grande e com a pandemia isso está se agravando ainda mais, Com a pandemia do Covid, aumentou o índice de violação contra a criança, tanto dentro de casa também, na questão da violência doméstica. Aumentou as crianças não terem acesso aos direitos básicos como a saúde, a educação, a própria fome também. No Brasil, infelizmente, o não acesso da criança ao ambiente escolar também é o não acesso à alimentação. Então, no final da pandemia, quando tudo voltar ao normal, entre aspas, nós vamos ter um impacto muito grande na questão da saúde
das crianças e dos adolescentes brasileiros também, né? Então são pontos que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. A Sociedade Brasileira de Pediatria realizou um levantamento e foi constatado que entre os anos de 2010 a 2020, mais de 103 mil crianças e adolescentes morreram no Brasil. Dentre esses 103 mil, mais de 2 mil eram crianças menores de 4 anos de idade, né? O que faz a gente pensar um pouquinho o que está acontecendo para esse índice de mortalidade infantil, para as crianças não atingirem a idade adulta, né? O que está acontecendo, quais violações que elas estão sendo expostas, o que está faltando, que política que não está sendo executada ali também. Outro dado bastante preocupante foi divulgado também esse ano, agora em 2021, pelo Disque 100. O Disque 100 ele é um canal de denúncias do governo federal brasileiro, onde a pessoa faz a denúncia anonimamente de violações contra diversos segmentos. Um desses segmentos é a criança e o adolescente. Então, no primeiro semestre de 2021, foram registradas mais de 50 mil violações contra crianças e adolescentes. Dessas violações, 81% eram violações que aconteciam dentro de casa, né? O que significa que a maior parte da criança e adolescente brasileiro sofre violência doméstica. Aquela violência que é praticada por alguém do convívio familiar da criança, né, e que tem um contato maior com essa criança, com esse adolescente, podendo ser uma mãe, um pai, um avô, um tio, um próprio irmão, alguém que convive ali com aquela criança e adolescente. Dentre a violência doméstica também, as crianças elas sofrem outras violações, né? As crianças e adolescentes. A violência física, né? Essa é uma que você identifica um pouco mais fácil porque ela deixa marcas. A violência psicológica, que é um pouco difícil também de ser identificada, porque a pessoa fica ali falando várias coisas para a criança, que se ela falar que está sendo vítima de violência, vai poder acontecer algo, dentre outras coisas. A negligência também, muitas crianças e adolescentes ainda são negligenciados. E também a violência sexual, né? Que é quando um adulto ele comete um ato sexual contra uma criança e uma adolescente que não tem como se defender. Essas são algumas das violências que a criança e o adolescente eles estão expostos. Outras violências também, como as crianças que estão morando nas ruas, né? Crianças e adolescentes que ficam nos sinais vendendo balas, vendendo alguma coisa ali para estar ajudando na economia familiar. Então, diversas são as violências que as crianças e adolescentes eles estão sofrendo no Brasil hoje, né? A cada meia hora, cerca de 4 ou 5 crianças eles são vítimas de violência no Brasil, né? É um índice muito alto que a pandemia ela também agravou, porque como eu disse anteriormente, fica todo mundo dentro de casa, fechado, né? E dentro de casa muitas vezes é onde vai acontecer o maior número de violação, visto o dado divulgado pelo Disque 100, onde 81% das denúncias o local de violação foi na casa da criança, na casa do adolescente, né? Então tudo isso faz a gente pensar qual que é o nosso papel enquanto cidadão no que diz respeito ao cuidado da criança e do adolescente, né? O que falta, que política pública que não está sendo aplicada, o que está faltando, por que o que é preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não está sendo executado, por que no Estatuto fala que toda criança e adolescente tem o direito de crescer livre de toda e qualquer violação, e por que milhares de crianças e adolescentes brasileiros estão sendo vítimas de violações, né? São questões que faz a gente parar para pensar um pouco e mostrar a necessidade de chamar a atenção da sociedade para as violações que estão acontecendo hoje, porque muitas vezes a gente fecha os olhos e não é comigo, não é comigo, não é comigo, e a gente vai deixando isso de lado, se acostumando a ouvir em jornal, a ver na internet
que crianças e adolescentes estão sendo vítimas de violações, né? Então a gente precisa parar e voltar os nossos olhos para entender um pouquinho dessa violação e tentar garantir a proteção das crianças e dos adolescentes no Brasil, né? Porque as nossas crianças e adolescentes, eles não podem esperar, são o nosso futuro, que precisa ser protegido hoje, que precisa ser protegido agora. Então eu agradeço a atenção de vocês e convido para ler também o trabalho completo, onde eu trago alguns dados, né? Porque os números muitas vezes eles chamam mais atenção do que quando a gente fala, né? Porque o número ele mostra o que está acontecendo ali. E também peço que quem ficar sabendo de alguma violação dos direitos da criança e do adolescente, procure algum canal de denúncia, né? Denuncie, porque quando a gente denuncia, a gente evita que outra criança e outro adolescente ele continue vivendo vítima de violência, né? Porque como eu disse, a criança e o adolescente, eles não podem esperar, né? A luta pelos direitos começa hoje, começa agora, né? Por mim, por você, por cada um de nós. Obrigada.